O Márcio que desvendou o caso do Highlander, Chile. Sério? Eu desvendei, mas eu estava lá, né? Eu até comecei a atender, porque todas as pessoas chegam lá, realmente, assim, se eu não sei da história ainda... Pra quem chegou agora, o caso do Highlander. O que foi o caso do Highlander? Ele chegou um dia lá uma pessoa. Um senhor, né? Um senhor, né? Ele tinha até um bigodinho pretinho, pequenininho assim. Ele veio reclamar que o senhorio dele lá, que alugava a casa pra ele, tava queimando os objetos dele, né? De casa, geladeira, as coisas, tudo. Falei, poxa, mas como é que ele faz isso aí? Eu não tô entendendo. Ele vai lá, corta energia sua, mesmo assim o corte não queima. O que tá acontecendo? Ele vai lá, dá uma sobrecarga, o que é? Não sei, ele deve queimar lá da casa dele, ele deve ter um controle remoto, ele faz cair um raio lá em casa e queima tudo. E aí eu falei, nossa, mas esse cara não tá bem, mano. Daí ele começou a falar, e aí eu acho que o Luiz tinha chegado lá, ele falou, não, porque vocês não fazem nada, não sei o quê. Esses dias mesmo me mataram 50, eu já fui me mataram 50 vezes já, e não sei o quê. Aí ele veio e saiu com esse apelido. Então você é o Highlander, então, meu. E tal, aí pegou, né? Eu era o rei dos apelidos lá, né? O Ciclope, né? O Ciclope... Teve um cara que foi preso lá uma vez, que ele tava batendo na mãe. E aí a mãe chamou o PM e tal, senhorinha, o rapaz tava com esse problema de assinar os papéis lá também, né? Porque eu não entendo até hoje qual que é esse negócio. O cara já tá preso, ele vai assinar, ele não tá assumindo nada. A pessoa pode dizer ela pode falar que não quer assinar, mas a gente tem lá um subterfúgio na própria lei lá, de que pode pegar testemunhas e tal. Só dá mais trabalho, mas não muda nada na vida dele lá, porque ele não quer assumir uma confissão. É assinar os papéis e tomando conhecimento do que tá escrito lá. E o cara não quis assinar, queria assinar de jeito nenhum. A gente lá na cela, os 2 PMs falando, cara, e a gente já meio pé da vida pra ele tá batendo na mãe, né, meu? Porque, a mãe cuidava do cara. Era aquela senhorinha que tinha traqueostomia? Não. Era uma senhorinha que ela era bem debilitada, né? E ela era que meio que cuidava dele. E ele não queria assinar de jeito nenhum. E será que o crime já prescreveu já? Eu posso falar o que aconteceu? Não, e aí ele deixou a gente muito irritado. Ele quis ir pra cima dos PMs. O PM tava coisa assim, e aí, eu não aguentei, cara. Aí eu lasquei uma tapeta na cara dele na hora que ele foi pra cima dos PM. Não, você é impossível. Não, aconteceu. Esse dia tava coisa e o olho dele saiu. Só que na hora que o olho dele foi saindo, assim, né? O olho dele cuspiu assim mesmo, sabe? O olho cuspiu e a gente não sabia. Eu e os PMs, aí a gente regalou a cara um pro outro, assim. Eu arranquei o olho do cara, me deu um desespero. Aí o cara já baixou meu olho, e começou a palpar o chão ali. E aí que eu fui ver que era um olho de vidro, mas eu não sabia que ele tinha. E o cara era cego, por isso que ele não queria assinar. É bem bizarro mesmo. Foi bem bizarro. E aí ele pegou aquele olho tudo sujo. Eu falei, não, mas vamos lavar o olho ali primeiro. Ele colocou lá. Aí eu falei, pô, cara, desculpa aí, mas você veio pra cima da gente, a gente só quer que você assine o papel aqui. Se você não sabe, não consegue ler, você falasse, a gente lia pra você. Aí foi, conseguiu, arrumou o apelido dele de Ciclope lá. Eu tava lá em cima, lá, os caras falaram, nossa, não sabe o que aconteceu, o Márcio arrancou o olho do cara, foi isso que chegou lá pra gente. Não, cara, esse dia foi, mas é porque assim, tem gente que chega lá... Mas é uma cena realmente, eu já presenciei, uma cena feia. Tem um famoso, uma pessoa famosa que porque tem teve, então, assim. Isso aí era um cuidado, né, porque a gente às vezes estava lá, porque em Santa Isabel tinha a parte do plantão e tinha a cadeia lá onde eles ficavam presos, a gente tinha uma salinha onde escolhia as digitais, pegava assinatura de um monte de livro e tal. Então, assim, esse é o cuidado, porque a gente vai passando na polícia, a gente vai cair no meio comum ali. E do nada apareciam uns caras lá, o cara com 3 polícias na sala, o cara do nada ficava doido e ia pra cima. Né? Então, nessa hora não tem como, você tem que usar da força moderada mesmo pra segurar ali, pra não dar uma merda. Também, Tanto é que a gente tinha por protocolo lá, né? Quando a gente ia lidar com preso lá, eu deixava a arma com alguém lá no plantão, ia sem arma lá, porque aí tinha que ser na mão mesmo com o cara. Não tinha o que fazer lá, né? Mas tinha isso aí, teve lá os caras que iam preso, geralmente o cara já tá sob efeito de alguma coisa, né? E teve um cara uma vez que ele quebrou os vidros da janela da carceragem lá, e ele pegou o vidro e começou a querer cortar o pulso, falando que ia se matar lá se deixasse ele preso. E era tarde da noite, eu não tinha onde pedir socorro nisso aí, o cara, nossa, e haja conversa. Aí eu falei, eu tenho que fazer psicologia mesmo, que até convencer o cara a parar com aquilo lá, foi difícil, porque às vezes a gente ficava no plantão sozinho, né, virava lá e acontecia alguma coisa e eu lembro que uma vez o cara me invadiu a delegacia lá, eu tava sozinho lá. Esse dia os amigos PMs foram dar um apoio, né? É um negócio que eu luto bastante também por essa interação entre as forças, né? Essa briguinha que existe entre PM e Polícia Civil, eu acho uma besteira, só nos enfraquece.
Então, sempre que vai um Você PM... fala bastante nisso, né? Eu sinto que... Fala. Não, pra mim, eu por ter vejo que trabalhado do outro lado, você né? fez os dois lados, Sim, né? eu tenho muitos amigos, né? Lá da guarda, lá foi tipo uma incubadora, assim, para várias polícias, né? Eu tenho vários amigos guardas que hoje são guardas aqui em São José, que são... tem na Polícia Científica, na Polícia Civil, Polícia Militar. Então, assim, eu respeito todas as forças onde eu vejo, porque realmente, quando eu precisei de apoio, assim, eles estavam lá para me ajudar. Eu tinha um relacionamento muito bom com os PMs lá de Santa Isabel, né? A gente mantém amizade com alguns deles até hoje. Então, eles iam lá, às vezes eu só parava lá, tipo, precisava fazer uma parada, a gente ia bater um papo lá e tal, porque a gente precisa um do outro. É nós contra os bandidos. Sim. Lá não tem como. E eles são muitos, né? A gente ainda tem um grande número, Você mas tá é certo. menor que E eles. fora que a gente falava muito isso aí, quando não é bandido, é uma pessoa que, digamos, não vou dizer que ela é doente mental, mas ela usa droga, ela usa uma bebida alcoólica a ponto dela perder o controle sobre si. Até o Fernando tá aqui, né? O Cavalcante tá aqui no chat, né? O Cavalcante é investigador de polícia. Então também era outro que eu puxava plantão com ele. Você vê como é que são as... Você tá vendo a carga emocional que o policial cai? Claro. Tava eu, Fernando, chegou a PM com um senhor já de uma certa idade que tentou estuprar a própria filha. E olha pra você ver, ele tentou estuprar a menina, aí ligaram pra PM, ele simulou que ele tava dormindo, só que ele tentou... A filha tinha casado, a filha saiu de casa porque tava sofrendo abusos do pai enquanto ela era menor de idade, emancipou, casou, aí ela acabou se separando e voltou pra casa. Segunda noite que ela voltou pra casa, ele tentou estuprar ela dentro da casa, deu um soco no outro filho que tentou intervir e disse pra mãe, pra mulher assim, ó, a senhora, se você se meter, você vai apanhar também. Caramba. E detalhe, foi um caso assim que chocou, e chocava, a maioria dos casos, tinha alguns casos que chocava bastante, porque ele mandou mensagens pra filha dizendo assim, olha, você já fez tal coisa com todo mundo, então você tem que fazer comigo também. E aí chegou na delegacia transtornado lá. Então era o tipo de situação que a gente pegava. Pô, você imagina, chega a filha que sofreu um abuso, uma tentativa de estupro pelo próprio pai, o filho que tomou um soco, a mãe omissa e o pai que, entre aspas, não tava querendo passar que ele não tava, né, mas ele tava normal. Só que você imagina isso aí 2, 3 horas da madrugada. O Fernando tava comigo nesse caso. Então são casos assim que a dinâmica ela é muito rápida e com uma pressão emocional muito grande pra cima do policial que tá ali, né? E é só coisa ruim, né, meu? Chega e ali, só desgraça. Porque esse negócio, todos os trabalhos que a pessoa lidar com o público, geralmente são no limite 6 horas, né? Sim. Tem até uma briga aí na questão da psicologia também, do atendimento ser limitado a 6 horas, porque é assim, eu tava falando a questão do neurotransmissor lá, quando você se excita com determinadas coisas, aquilo te causa bem-estar. Mas ao contrário também acontece. Isso uma pessoa no tratamento de depressão, ela tem que estar fora desses ambientes que a deprimem, porque você vai alimentando os neurotransmissores que te fazem mal. Que ele vai só tirando a sua vontade de fazer as coisas. Porque você também não pode estar lá em cima, no êxtase total o tempo inteiro, senão o seu corpo não suporta. Né? Fala assim, não, eu vou pegar, igual tem muita gente que vicia um monte de coisa boa, você vai viciar em esporte também, também faz mal, porque se você tiver aquele limite todo, você sobrecarrega, né, você sobrecarrega o seu sistema lá, então você fica ali, recebendo coisa ruim, porque não há nenhum momento que vai ser feito um boletim de ocorrência lá, por mais pitoresco que ele seja ali, ele vai ter uma carga ruim, porque é um problema que originou da população, e é difícil também pra gente, porque tem coisas que são muito... comuns ali, né? Para nós que estamos acostumados com coisa ruim maior o tempo todo, mas para aquela pessoa ali, aquele problema dela é grandão. Uhum. Então ela precisa socorrer, né? Santa Isabel, único, né? Não tem muitos locais de acesso para ajuda às pessoas assim, né? Então a delegacia se tornava esse centro lá. Vinha tudo. Mas você lembra de um caso? Isso aí o Márcio estava comigo também, me recordo que ele estava comigo. Chegou uma moça lá, queria fazer um boletim de ocorrência de ameaça. E aí a gente perguntou o que aconteceu. Ela falou, a esposa do meu namorado me ameaçou. Você lembra disso? Que a gente fez uma simulação dos fatos. Mas tô tentando a esposa do meu namorado. Era a esposa do meu namorado me ameaçou. Tá, entendi. Aí a gente perguntou, mas por quê? O que aconteceu? E aí ela falou assim, não, é porque eu fui na festa de família, da família dele, e ela tava lá e ela não concordou e ficou olhando pra mim com um olhar ameaçador. Lembra dessa história? Caramba. Aí a gente pediu pra ela fazer o olhar ameaçador. A gente pediu pra ela, né? A gente fez uma reprodução simulada. O Márcio estava junto nessa vida. Reprodução simulada dos fatos, prevista em lei.
Aí como é que é o olhar ameaçador? Ela fez, Shirley. E Ela, você- ela fez o olhar ameaçador lá pra Porque demonstrar chega que... muito Luiz assim pra brinca. gente lá assim, né? Não, o cara me ameaçou e tal, e aí a gente tem que ir lá retratar qual que é a ameaça que a pessoa sofreu. Ele falou que eu ia se ver com ele. Ah, entendi. Vocês têm que se entender o Eu que é falei isso. assim, não, mas o que é se ver, né? Se ver é um ato natural, você enxerga o outro, a gente acaba dando essa coisa, mas assim, a pessoa que viveu lá naquele momento, ela já conhece aquela relação que tem com a pessoa, né? E se ela chega a esse ponto, é porque realmente tá. Às vezes tem casos que não. Já teve muitos casos que eu atendi ali no plantão, assim, que não precisou de boletim de ocorrência. No dia que eu tô bem, assim, né? Eu pego e atendo a pessoa até o finalzinho, ouço ela toda assim, nossa, eu só precisava disso. Não preciso fazer mais o BO, não. Eu só precisava de alguém pra me ouvir. E isso aí acaba sendo mais gratificante pra mim, né? Do que quando eu tenho esse tempo pra fazer lá, né? Eu não tenho como fazer isso pra todo mundo, as pessoas estão esperando lá. É muito ruim você chegar no local e ficar esperando meia hora a confecção de um boletim de ocorrência, né? Então, a gente precisava ter, né, dessa quantidade maior para atender essas pessoas lá, mas também ter meios, né, que aqui pode até ser utilizado, que as pessoas também precisam entender que nem tudo é lá na polícia, só que ela precisa saber disso, né? Eu participei recentemente do Conseg, que era uma coisa que eu nem sabia que existia lá no meu bairro, e aí o delegado no dia ele não podia ir, que ele estava na reunião no DEI, que ele pediu para me representar ele lá, e eu achei muito bacana, só que eu cheguei lá, tinha uns 5 munícipes. Então, assim, a população ela também tem que se inteirar do que é a segurança para que ela possa ter, porque a gente precisa contar com essa ajuda deles, né? Só que eles também têm que participar lá. Não pode esperar a coisa desandar, o crime tomar conta de toda uma região aqui para poder fazer. Fala, não, você precisa estar aqui, falar onde que tá ruim, porque às vezes a pessoa fica também assim, vou registrar BO, não acontece nada. Eu nem sei que lá na região dela tá tendo furto, porque ela não comunicou. Então a PM nem vai fazer ronda lá, a gente não sabe. Então, assim, é necessário fazer. A gente às vezes consegue esclarecer, às vezes não, porque a gente também não tem bola de cristal. Alguns casos realmente não deixam vestígios, né? A gente tem isso aí, porque às vezes a gente não consegue colaboração da população também, que às vezes tem uma câmera, porque tem receio. Os caras vão vir aqui e vão se vingar de mim. Isso não acontece, porque o cara ele sabe que ele foi fazer o errado dele. Se a polícia conseguiu. Mas aí às vezes a pessoa mente, fala que a câmera não tá gravando, tudo mais, ela não tem essa obrigação de dar, mas ela poderia evitar um crime que ela pode ser a próxima vítima.